Estamos de volta na nossa segunda-feira, sempre discutindo um pouco sobre questões emocionais, padrões, coisas que nos levam ao sucesso ou ao fracasso nas nossas vidas. O objetivo dessas lives é sempre nós nos ajudarmos, trocarmos informações, trocarmos experiências, para que a gente possa se ajudar cada vez mais. Esse é o objetivo principal desse trabalho. Certo? E é óbvio divulgar o meu trabalho também. Hoje eu tenho um assunto que eu gostaria de falar, que é o que eu divulguei, que é o quanto as questões emocionais interferem nos nossos trabalhos, no nosso perfil profissional. Mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer também, com relação ao atentado de Suzano. Eu acho que isso é um negócio que a gente precisa discutir, até para entender um pouco melhor essa questão dos traumas e o que leva um adolescente, um jovem, a cometer uma barbaridade dessas. Então, em função do ocorrido, eu vou falar hoje sobre o atentado de Suzano, tá bom? Eu espero não frustrá-los, mas com certeza vai ser um baita conteúdo legal, uma coisa que pode ajudar todo mundo na criação dos filhos, em prestar atenção. Eu acho que vai ser bem enriquecedor, certo? Como passaram a semana? Todo mundo bem? E aí a gente deixa para falar da questão profissional a semana que vem. Beleza? Quem não pegou aí, a gente fez uma mudança de planos. E ao invés de falar sobre questões profissionais, a gente vai falar sobre a questão de Suzano, do atentado de Suzano, que leva uma pessoa a cometer uma atrocidade dessas. Certo? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que, primeiro, esse trabalho ele não tem nenhuma... Tudo que eu vou dizer aqui não tem nenhuma conotação política e é uma opinião exclusivamente relacionada ao comportamento psicológico das pessoas que cometeram o atentado. Tá bom? Caraca, Joyce, você estudou lá. Então, por favor, não vamos levantar bandeira política, vamos focar no problema. A bandeira política, nesse caso, ela é totalmente secundária e ela nem vem ao caso. Beleza? Primeira coisa que eu quero dizer com relação a esse ocorrido é o seguinte. Vamos entender uma coisa. Quando a gente sofre um trauma, vamos falar de um trauma na primeira infância, tá? Cair na piscina, apanhar, sofrer rejeição, bullying, essas coisas todas, isso vai gerar uma cicatriz emocional dentro da gente e a gente vai de alguma forma externalizar isso em algum momento, tá? E vocês vão me interrompendo, vamos conversando aí na medida do possível, eu vou respondendo todo mundo. Então, eu entendo perfeitamente a dor das vítimas e dos familiares, certo? Mas a minha discussão aqui com vocês hoje é o que levou, o que possivelmente motivou esses jovens a cometer esse absurdo. Tá? Então é isso que a gente vai focar aqui. Qualquer consideração podem ir fazendo. As coisas que forem pertinentes a isso eu vou respondendo. As que não forem, depois vocês me procurem no particular para a gente conversar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Agora que eu vi que eu estou de camisa amarela parecendo um quindim. Boa noite para todo mundo que está chegando. Vamos lá. Quando a gente pensa numa questão como essa, e esse é um assunto extremamente delicado, uma comoção absurda, existem coisas por trás
que motivaram essas crianças, e são crianças, a cometer um crime como esse. Tá? E eu não estou aqui para justificá-los, eu estou aqui para esclarecer, para que isso seja um cuidado para nós com os nossos filhos nas nossas casas. Tá? Quando uma criança, vamos imaginar que uma criança daquelas na infância sofreu algum tipo de bullying, algum tipo de abuso. Boa noite, Si. Algum tipo de bullying, algum tipo de abuso, algum tipo de dor que ficou registrado dentro deles e ficou guardado durante todos esses anos. Tá? Na minha percepção, e de novo volto a dizer que isso não é verdade absoluta, a gente está aqui para discutir sempre tudo a 4 ou 200 mãos. No meu ponto de vista, essas crianças elas sofreram algum tipo de trauma naquela escola que motivou eles a planejar isso e arquitetar isso durante tantos anos, ou esses jovens passaram por algum gatilho emocional que fez com que eles se motivassem a fazer isso, tá? Essa é a minha percepção com base nisso que aconteceu. Existem traumas que ficam registrados dentro da gente e que eles saem, eles afloram no momento que a gente passa por algo que nos remete a eles. Então vamos imaginar, e aí a gente está trabalhando com suposições. Essa verdade a gente não vai conseguir ter. Mas eu quero mostrar para vocês qual é a importância disso para que a gente evite situações e dores como essas até em casa, tá? Vamos imaginar que o rapazinho lá sofreu um tipo de bullying, ou ele foi humilhado pelos professores, não estou dizendo que seja esse o caso, tá? Em algum momento da vida dele, seja profissional, seja no colégio, na faculdade, eles sofreram algo parecido, e isso de alguma forma os motivou, ou isso de alguma forma trouxe, relembrou na mente deles o evento inicial lá da infância, e aí eles se arquitetaram para fazer isso. Uma série de variáveis, não é o único motivo. Seria preciso uma avaliação completa, a vida inteira da pessoa. Com certeza, Flá. A ideia aqui nem é discutir se eles têm ou não questões emocionais. A ideia principal aqui é entender que existem variáveis, sim, mas que algumas delas a gente consegue identificar no comportamento, tá? Sem dúvida nenhuma, existem questões mentais por trás, mas até que ponto isso não pode ter sido provocado por algum trauma de infância? Entende o que eu estou querendo dizer? Certamente tinha alguma coisa. O que a gente realmente não vai conseguir saber, mas que tinha. Então, é exatamente essa questão, Joyce. Muitas vezes esse tipo de trauma na infância faz com que essas crianças cresçam revoltadas, faz com que essas crianças se sintam rejeitadas, faz com que essas crianças sintam a necessidade de devolver à sociedade toda aquela dor que elas sentiram na infância. Entende a questão? Não estou dizendo que foi isso. Como a Flávia bem disse, tem que ser feita uma análise e tudo mais. A gente está aqui discutindo o que possibilidades, tá? Até como um alerta. Isso vale para a gente em casa com os nossos filhos. Nosso filho começa a ficar mais amuado na escola, ou começa a não render tão bem, ou começa a chorar, ou começa a se fechar. São movimentos que nos levam a um cuidado. A ideia não é resolver o que já foi. O que já foi, já foi. Eu estou tendo esse bate-papo com vocês para a gente entender que talvez
talvez existam cuidados que nós podemos tomar em casa que podem reduzir essas possibilidades. Eu vi um texto bem bacana do padre Fábio de Mello relacionado ao amor. Sem justificar que é por causa do dedinho levantado, sem justificar que é porque sofreu bullying. Faltou amor. E faltou amor de todo mundo, provavelmente. E aí todo mundo inclui os amigos, os professores, principalmente os pais. A gente não sabe o contexto familiar deles. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo muito mais como um alerta, para que nós fiquemos atentos a essa movimentação dentro das nossas casas. Isso é muito importante, gente. Hoje em dia, um dos maiores índices de suicídio, ele acontece entre jovens e crianças e adolescentes. Não tem como a gente fechar os olhos para isso e achar que não tem nada acontecendo. Tem! Por que isso está pior? Porque os bullings, né, o bullying de uma maneira geral vem aumentando, as pessoas, até os professores em alguns casos, eles estão cada vez menos preparados. Em casa, os pais trabalham fora e muitas vezes não conseguem dar atenção para essas crianças. Então, isso é um baita ponto de atenção. Porque isso pode gerar uma série de outras coisas. Aqui a gente está falando de uma desgraça. Mas isso pode reverberar dentro da vida dessa criança de uma maneira extremamente tóxica para ela enquanto ser humano, de insegurança, de fracassos, de incapacidade. Então tudo isso a gente consegue pelo menos ficar atentos. A gente vai resolver 100% os problemas da humanidade? Óbvio que não. Mas ficando atentos, nós conseguimos perceber as mudanças de comportamento. Meu filho agora está andando só com pessoas que estão levando ele para usar droga, para beber. Tudo isso a gente pode olhar. Tudo isso tem alguma coisa por trás que mudou. Então é essa mudança que a gente tem que ficar atenta. Às vezes é difícil detectar uma mudança de comportamento. Joyce, eu concordo e discordo. Se seu filho a vida inteira foi legal, foi alegre, foi divertido, foi feliz, e do nada ele começa a ficar trancafiado dentro do quarto, do nada ele começa a ficar violento, do nada ele começa a falar coisas que não fazem muito sentido com o que ele vinha falando a vida inteira, isso é um baita ponto de atenção. Do nada ele começa a querer conversar sobre assuntos que não faziam parte da realidade dele, sobre violência. Eu já atendi um rapaz de 18 anos que ele falava claramente que ele queria matar a família dele inteira. E aí eu fui entendendo e percebi que ele tinha tido um monte de rejeições na infância, um monte de agressões na infância do pai e da mãe. Mas isso aí ele também tinha um problema mental? Não interessa. Se ele talvez não tivesse tido esse tipo de educação, esse tipo de formação, ele não iria para esse outro lado. Entendem o que eu estou querendo dizer? Eu não estou buscando culpados para o problema e nem estou isentando os rapazes da culpa deles. O que eu estou querendo dizer é que sim, existem coisas que a gente pode ficar atento para, pelo menos, prevenir. Olha, eu concordo que na adolescência existe sim uma mudança de comportamento que é hormonal, tá? Mas a criança começar a se interessar magicamente por armas e tudo mais, peraí que eu já vou ler, falar. A criança começar a ter comportamentos de violência, de agressão, coisas que ela nunca teve na vida, é algo sim que a gente pode levantar como um ponto de atenção.
Diferente das mudanças hormonais, que aí o que é a mudança hormonal? É mau humor, é TPM, é o menino acha que é o dono do mundo, mas não partir para o lado da agressividade, da violência, entendeu? É isso que a gente tem que entender. Flávia, souberam que a polícia descobriu comunidades não rastreáveis na internet que incitam e planejam ataques? Muitas comemoraram a atitude dos alunos de Suzana. É surreal. Então, se você entrar na Deep Web, eu até estava lendo sobre isso hoje. A internet, a superfície que a gente conhece, o www, ele equivale a 10% do conteúdo online. 10% não é nada. 90% das informações trafegadas na rede, elas são totalmente irrastreáveis. A Deep Web foi feita, ou ela é utilizada hoje justamente para promover esse tipo de coisa. E não acha que é só ataque como esse, não. É tráfico de criança, é tráfico de órgãos, é tráfico de armas, é tráfico de drogas, é incitação à pedofilia, a estupro, é muito além. Ok, existe tudo isso? Existe. Aí a minha questão é o que motiva que não só uma deficiência mental, um problema mental, uma criança, um adolescente tem interesse por isso. É esse o meu ponto de atenção. Entende? É isso que eu estou batendo papo com vocês para a gente discutir. É isso aí, Rita. É essa discussão saudável que eu estou propondo. A gente olhar para dentro de casa e entender se não está acontecendo nada de errado. Né? O meu amiguinho não sei o que, me agrediu, me xingou, me humilhou, me bateu. Vamos entender isso. Não vamos simplesmente fechar os olhos e achar que isso faz parte da idade ou que isso é responsabilidade dos professores. A gente tem que olhar para isso sim, porque isso... gente, pode definir o futuro dos nossos filhos. Ou sobrinhos, ou seja lá quem for de criança que a gente tiver na nossa família. Então, a ideia que eu estou partilhando com vocês é justamente olhar para essas questões, identificar e pelo menos acompanhar, monitorar essas variações muito grotescas de comportamento para a gente entender se não tem nada que a gente possa fazer de uma maneira mais efetiva. E até entender nos nossos comportamentos, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto parente, enquanto amigo, se a gente não está fazendo nada de errado. Entendem o tamanho da gravidade disso? Não estou aqui para fazer, de novo eu volto a dizer, isso aqui não é uma discussão política, isso aqui não é uma discussão partidária, isso não é uma discussão, nada, não estou discutindo desarmamento, eu estou falando com vocês sobre o que está anterior ao ataque, que são coisas que a gente pode sim prestar atenção. É um puta assunto chato? É muito mais legal falar sobre relacionamento, sobre padrões? Mas esse também é um padrão. Quando a gente tem uma criança na nossa casa e essa criança cresceu sendo agredida, humilhada, maltratada, não sei se sofreram abusos, não sei. Isso gera máculas dentro do subconsciente dessa criança que em algum momento da vida dela ela vai querer pôr essa dor, essa raiva, esse ódio todo para fora. Alguns se suicidam. Outros se tornam inseguros a vida inteira e não têm voz para nada. Outros se tornam extremamente agressivos, a ponto de fazer uma barbaridade dessas. Eu estudei em outra escola no ensino médio, onde os professores, quando detectavam mudança de comportamento dos alunos... Legal, Joyce, mas isso acontece numa minoria. E o buraco aí é muito mais embaixo. Isso é uma questão muito séria. Óbvio que existiam problemas por trás daqueles jovens que não só um padrão. Claro que sim. Mas a minha questão é, o que motivou esses jovens a esse padrão? E é essa a reflexão que eu estou propondo hoje. A ideia aqui não é a gente achar culpado. A ideia aqui é a gente olhar para dentro das nossas casas e enxergar se a gente está fazendo alguma cagada.
É olhar para dentro das nossas casas e enxergar se os nossos filhos não estão vindo com mudanças de comportamento muito repentinas das escolas, para que a gente possa olhar para isso de uma maneira preventiva. Eu volto a dizer que eu gostei muito do texto do Padre Fábio de Mello, quando ele fala do amor. Porque é isso, é olhar... Deixa eu só ligar o ar que está quente pra caramba. É olhar para a questão e conversar. É isso aí, Aline, é dialogar, é entender se tem problema, é se aproximar dessas crianças, não no sentido de ser chato e tudo mais, mas de ser amigo. Assim, a criança... Imagina que a criança sofreu uma série de agressões na escola, aí chega em casa, o pai e a mãe não tem tempo para eles. Essa criança vai poder dividir isso com quem? Isso é um ponto de atenção. A gente precisa olhar para isso. Acredito que seja uma questão de personalidade. Pessoas mais vulneráveis, sensíveis, suscetíveis de transtornos mentais, porque tentão, mas é normal. Concordo, Flávia. Eu não estou aqui eximindo ou não olhando para a questão mental. O que eu estou abordando aqui é que mesmo tendo um problema psiquiátrico, um transtorno de personalidade, e seja lá o que for, isso também tem um gatilho por trás. Isso também tem... Estava lendo uma pesquisa sobre... Estava vendo um documentário sobre psicopatia uma vez, e eles estavam monitorando quais eram os comportamentos similares que os psicopatas tinham vivenciado na infância e que depois, quando eles cresceram, eles se tornaram psicopatas. Existe uma mudança física no cérebro? Também existe. Porém, não é muita coincidência que o comportamento na infância era praticamente idêntico entre todos os psicopatas que eles analisaram? Vamos pensar. E eu ouso dizer que os comportamentos vivenciados na infância, eles podem mudar tudo na vida de uma pessoa, inclusive questões físicas. Eu já cansei de falar para vocês que a obesidade, por exemplo, uma das maiores causas da obesidade, se não a maior, são questões de infância mal resolvidas. Então, é tudo. Tudo é muita coisa. A gente tem que olhar para isso. Não tem exceção, gente. Padrão psicanalítico, ou dá certo ou dá errado. Concordo, Joyce, é isso mesmo, é isso que eu estou propondo, para a gente refletir, para a gente pulverizar isso, essa consciência. Não adianta nada a gente olhar para os moleques e xingar eles, que eles foram uns assassinos, uns salafrários, ok, eles foram, tudo bem, mas para que não hajam mais ou não hajam próximos, isso é utópico que eu estou falando, até pode ser, mas a gente tem que olhar para isso desde agora. Eu estou desenvolvendo um projeto de fazer palestra em escolas para os pais, em parceria com a Camila. A Camila está aí já? Acho que não. Então, olha quanta... Esse movimento ele precisa acontecer. Sabe por quê? Porque muitas das pessoas que estão aí hoje, e eu falo da minha geração, da geração de vocês, foram criados por pais emocionalmente doentes. E talvez não tenham o crivo emocional para enxergar que eles estão errando. Para eles é normal errar, porque eles aprenderam no erro. Entendem o que eu estou querendo dizer? O que eu estou falando aqui pode não fazer sentido para nenhum de nós, mas faz sentido para muita gente. Galera, eu atendo 40, 50 pessoas por mês. Eu já atendi até agora mais de 2.100 pessoas. O que eu estou falando para vocês é algo que eu vivenciei em clínica. Não é criação minha. Tudo isso acontece todos os dias, em todos os lugares. Volto a dizer, esses meninos eles poderiam não ter feito essa chacina, mas eles poderiam ter se suicidado. Também é um problema.
Eles poderiam ter se tornado pessoas psicologicamente, emocionalmente fracas. Também é um problema. Então, olha a quantidade de oportunidades que, de alguma forma, a gente consegue ficar atentos. Eu não estou dizendo que a gente vai extinguir o problema. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente precisa olhar para isso. E não pôr culpa nisso ou naquilo outro. Vamos olhar para o que nos cabe. Concordo plenamente com o que a Flávia falou, que isso pode sim ser um transtorno psicológico, mental e tudo mais. Porém, a gente tem que olhar... Peraí que eu já vou responder tudo isso aí. Porém, a gente tem que olhar para dentro para enxergar se existem questões emocionais que motivaram a esse gatilho. Vamos lá. Núcleo familiar disperso, perfeito. Perfeito, respeito à criança, Aline. Nayane, né? É você, Barbie Nayane, é isso? Joyce, eu tenho dó, fico imaginando a dor mal resolvida desses meninos para chegar nesse ponto. Não vamos... Joyce, a ideia é a gente olhar para as possibilidades, tá? Eu não estou dizendo que é isso ou que não é isso, mas... isso tudo pode ser olhado e analisado, tá? E corrigido. Menos tempo na internet, mais carinho e diálogo, concordo. Aline, isso daí é uma das maiores febres. A Flávia, que é a minha assessora de imprensa, ela pode dizer, foi na Futura, né, Flá? Que eu falei sobre o comportamento da comparação. Eu acho que foi na Futura. A gente falou disso também, da questão do suicídio. Galera, isso aí é muito sério. Os níveis de suicídio eles estão aumentando não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira absurda. E aí eu vi hoje ainda que voltou esse negócio da MoMA incentivando as crianças a se matar. Porra, meu! É por isso que eu falo que os pais têm que ficar de olho nisso. Imagina a criança tá brincando com um joguinho super inocente, aparece a figura assustadora daquela MoMA incentivando a criança a se matar. A criança tem que ter esse acompanhamento. Entende o que eu estou falando para vocês? Que tudo que eu estou falando para vocês converge com todo esse monte de desgraça que está acontecendo? Oi, Ká, falei de você agora há pouco, que a gente está montando um projeto para os pais nas escolas, para falar exatamente disso. Luciana Pimentel, esses meninos foram mortos diariamente, concordo. É isso que eu estou discutindo, porra. A gente está aqui falando exatamente disso. O quanto a gente em casa pode prevenir um acontecimento desses, simplesmente olhando mais atentamente para os nossos filhos. Eu que agradeço, cara. Essa questão da virtualização também foi algo que a gente discutiu lá na Futura, mas isso é um movimento... Se eu pronunciar seu nome errado, é Nayane, né? Nayane. Esse movimento, Nayane, ele é uma coisa natural de acontecer, a virtualização. Porém, ela está se tornando algo desproporcional. É óbvio que a virtualização é uma necessidade para os dias de hoje. Uma questão profissional, por uma questão de chegar em mais lugares em menos tempo. Porém, o que me assusta muito nesse processo todo é que, inclusive, as relações estão se tornando virtuais. E relações até de pai e filho. De famílias. Entendem? Pais que não se falam e que ficam se falando pelo WhatsApp. Eu atendo gente assim sempre. É isso aí, Drica. É o amor dentro de casa. Pati, a minha sugestão, tá? A minha sugestão é, primeira coisa, entender e não criticar. É fazer os nossos filhos, eles entenderem que eles têm que nos ter como amigos. Sim, dá para ser virtual e saudável. Deixa eu só responder essa da Paty, que é muito legal. No momento
momento que a gente consegue se aproximar deles e conquistar a confiança deles, sem a crítica. A crítica, no meu ponto de vista, ela tem que vir quando ela for construtiva. É a educação, isso faz parte da educação, né? A crítica construtiva eu enxergo como educação, a repreensão eu enxergo como educação. Agora, eu tenho inúmeros casos de crianças que chegavam em casa e falavam para os pais que tinham apanhado e o pai brigava com a criança por ter brigado. Como assim? Você não vai entender por que é que seu filho apanhou, você não vai entender por que é que seu filho brigou, você não vai entender o quão responsável você é por ter um filho que está se tornando agressivo e está brigando na escola? Porra, aí é muito fácil, né? Vocês entendem a importância disso? Então, Paty, no meu ponto de vista, eu sou totalmente adepto de estreitar relações de amizade. Sabe aquela história do filho poder falar o que ele quiser e você, enquanto pai, mãe, a gente orienta e conduz para entender o que é que está acontecendo. Então, esse eu acho que é o melhor caminho. Não dá para perguntar direto. Eu acho que tem que ser conquistado e construído. Vivemos em uma era, Flávia, vivemos uma era em que os pais trabalham todos os dias e transferem a educação para a escola, babás e avós. Exatamente. Isso é mais uma das coisas que eu trato todos os dias também. Com quem você ficava na infância? Com a babá, com a avó. Óbvio, às vezes a gente precisa da ajuda de alguém. Precisamos, claro. Aliás, sempre nós precisamos, né? Mas na impossibilidade da gente ficar com os nossos filhos todos os dias, e a gente sabe que isso é impossível, nessa loucura de dia a dia, de trabalho e tudo mais, a gente tem que ficar atento aos comportamentos, né? E tem que garantir 1 horinha do dia, 2 horinhas do dia, pelo menos, para sentar e conversar, e bater papo, e dar risada. Isso faz parte dessa conquista, entendem? É óbvio que vão aparecer divergências de pensamento, divergências de opinião, e isso é saudável ser discutido em família. Porque senão, muitas vezes esse filho, ele pode ir procurar a orientação de alguém que talvez não tenha a menor condição de orientá-lo. E aí a gente começa a criar um problema, né? Porque aí vira uma bola de neve. Eu tenho a insegurança por ter pais ausentes e tudo mais. Em seguida, eu tenho a necessidade de compartilhar coisas da minha vida, mas meus pais não estão dispostos a me ouvir. Eu vou procurar quem estiver disposto a me ouvir, porque já gerou uma carência por trás. Deixa eu ler aqui. Elaine Ruiz. Acho que está perdendo valores em uma boa educação fundamental. Hoje os pais vão à escola para reclamar de professores, enquanto minha época o respeito era fundamental. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho vários amigos professores e às vezes quando eles repreendem os alunos por estar fazendo alguma coisa de errado, os pais vão lá tirar satisfação. E eu digo mais, as escolas estão proibindo os professores de fazer qualquer tipo de repreensão, porque isso estava gerando até processo. Mas é curioso que os professores não têm autonomia para repreender e os pais também não repreendem. Aí fica complicado, né? Aí vira uma anarquia. É sem regra. Totalmente sem regra. Aí acontece esse tipo de coisa. Já que é sem regra, eu vou comprar uma arma, pegar um arco e flecha, uma machadinha e eu vou matar a maior quantidade de pessoas que eu puder. É isso. Reconstrução dos valores da vida. Perfeito, Camila. Joyce. Putz, a gente misturou um assunto que a gente pode até um dia falar sobre sexualidade. Mas... O meu ponto de vista... Putz, isso, cara, eu vou ser polêmico pra cacete agora. O meu ponto de vista sobre erotização infantil... primeira coisa, os pais pararem de enxergar o sexo como um tabu e aprenderem finalmente a dialogar sobre sexo com seus filhos. Porra, que ano a gente tá?
que o sexo virou esse tabu todo e que falar de sexo parece que você está crucificando sua mãe. Isso tem que ser discutido. Tem que ser discutido por quê? Porque é na orientação sexual que a gente vai falar sobre erotização infantil, sobre abuso, sobre gravidez indesejada, sobre preservativo, sobre doença sexualmente transmissível, sobre um monte, sobre o respeito da mulher, sobre o respeito do homem, sobre orientação sexual. Então, esse é um assunto que rende uma live, Joyce, mas eu espero que eu tenha conseguido responder. O meu ponto de vista talvez não está diretamente relacionado, porém, existem correlações que estão relacionadas à ausência dos pais e aos tabus dos pais para falar de certas coisas. Espero que eu tenha conseguido responder essa questão da erotização. Obrigado, Flá. Beijo. Rita de Cássia. Fala-se muito do aluno que agride o professor. E o contrário, eu já sofri com isso. O professor que agride o aluno... Então, Rita, mas é exatamente isso que eu estou falando. Pera, deixa eu ir por partes. Se isso foi na infância, isso deveria ter sido discutido com pais, para que os pais tomassem a devida providência. A agressão, não concordo. Mas eu dei uns tapinhas no meu filho. Pera, gente, eu apanhei pra cacete na minha infância. Né? Tá certo? Não. Tá errado? Não. É a forma como eles tinham de educar. O que eu acho é que tem que se ficar muito atento ao movimento da criança, ao comportamento, às percepções do pai do dia a dia, para que esse tipo de coisa seja mitigada, seja diminuída, tá? Os efeitos dela sejam diminuídos. Driquinha, eu sou uma mãe que ama ser amiga dos amigos das minhas filhas. Fazemos passeio juntos e procuro interagir muito com os amigos das minhas filhas, eles me amam. Drica, se eu tivesse em terapia, eu ia pegar tanto no seu pé com essa frase que você escreveu. Olha os atos falhos aí. Ultimamente eu tenho sido recriminado pelos atos falhos. Olha a frase que você escreveu. Amo ser amiga dos amigos das minhas filhas. Legal. Em um segundo momento, você procura interagir muito com os amigos das minhas filhas. Legal. E com as suas filhas? Segundo a psicologia, isso é um ato falho que você cometeu. Você é muito amiga dos amigos das suas filhas, mas das suas filhas você não foi, pelo seu texto. Entende? Isso é comum também, tá? As pessoas, elas acabam tendo dificuldade de se aproximar dos filhos e tentam se aproximar dos filhos através dos amigos dos filhos. Fui claro? Eu tô brincando, tá, Drica? Foi só uma brincadeira com relação à forma como você escreveu, mas eu entendi sim. Mas em terapia eu pegaria muito no seu pé com essa frase. Camila, Ale sou eu. Acho que esse tema de erotização infantil também é bem interessante. Claro que é. Gente, eu preciso começar a fazer live sobre sexualidade. Vocês vão ver o que é a quantidade de tabus que nós temos na nossa sociedade em pleno ano de 2019, e falar de sexo parece que a gente tá pelado na Avenida Paulista. Esse é um tema muito bacana de ser abordado, muito. Bloqueios de sexualidade, mulheres que não conseguem ter orgasmo, homens sofrem de ejaculação precoce, de impotência sexual. Isso tudo precisa ser muito discutido, muito abordado. Drica, eu tava brincando, tá? Não leve a sério, mas eu só aproveitei a sua frase para trazer o gancho das pessoas que se aproximam dos amigos dos filhos porque têm dificuldade de se aproximar dos filhos, tá? Eu só usei a sua frase. Joyce. E quando os pais apoiam os maus feitos dos filhos?
aí é uma cagada dupla, né? Uma coisa é eu apoiar uma coisa de boa que meu filho fez, isso muitas vezes os pais não fazem, que é o incentivo, o estímulo, parabenizar. A nota 10 vira não fez mais do que obrigação. E a nota 0 se torna o burro que não estudou, que é incapaz, que é incompetente, que nunca vai ser ninguém na vida. Estou falando relatos de sessões, tá bom? Então, eu acho que isso tem que ser invertido, né? É parabenizar e motivar e incentivar os feitos legais e olhar para os maus feitos e educar. Esse é o papel dos pais. É olhar para essas questões que são oportunidades, não vamos chamar isso de problema. É uma boa forma de incentivar esses filhos a se melhorar cada vez mais, né? E diminuir os erros. Vamos lá. Acho mais fácil ser amiga dos amigos deles. Olha aí, ó. Paty, você respondeu exatamente aquilo que eu estava brincando com a Drica. É essa a questão que tem que mudar. Sendo amigos dos seus filhos, sendo bem sincero, é capaz de você provocar um sentimento de rejeição dos seus filhos, caso eles tenham isso registrado dentro deles da infância. Sacou? Então se aproxime deles. Luciana Pimentel, eu sou amiga dos amigos, amiga dele, amiga, e aqui só se fala, aqui se fala de tudo. Eu sei disso. Então, Lu, aí a gente tem que olhar para o cenário, não dá pra gente olhar só para a parte legal. A gente tem que olhar para o cenário todo. Entende do limite? Em algum momento talvez esse limite vai existir. Porém, quanto mais a gente estiver próximo, quanto mais a gente construiu essa base lá do 0 aos 7 anos, mais legal fica. Entendeu? Minhas filhas contam tudo pra mim, eu amo conversar com elas sobre tudo. Ótimo. Esse é o melhor caminho, galera. Para tudo isso que a gente conversou hoje, essa amizade, esse respeito, essa conversa, esse diálogo, tudo. Eu posso estar sendo muito ousado nisso que eu estou falando para vocês hoje, mas todas essas narrativas que eu dei sobre amizade, respeito, carinho, conversa, diálogo, incentivo, estímulo, tudo isso ajudaria muito. Não estou dizendo para acabar com eventos como o que aconteceu em Suzano. E aconteceu acho que na Nova Zelândia também, tão assustador quanto. Não é acabar, mas é eliminar ou diminuir as possibilidades emocionais, as causas emocionais de um evento como esse. Faça a sua pergunta, Driquinha. Mais dúvidas, galerinha? Nossa senhora, Driquinha, você fez realmente uma bela pergunta. O motivo pelo qual eu acho que acabou o respeito nas escolas, isso é uma opinião pessoal, tá bom? Não é bandeira política, não é nada. Peraí. Deixa eu responder essa da Drica. Drica, eu acho que a perda de poder dos professores, né? Essa questão de tudo essa geração de pais agora acha que é agressão e não é, muitas vezes é uma correção que deveria ter sido aplicada em casa e não foi. Eu acho que
em partes, o despreparo e a diminuição da qualidade da educação dos próprios professores. Isso é nítido, a gente vê abrindo faculdade a cada esquina, com profissionais que saem de lá extremamente despreparados. Então eu acho que é um misto de os salários e por aí vai. É um misto de coisas que fez com que esse respeito fosse cada vez diminuindo mais, a gente ter hoje um evento como o que citaram aí em cima, de um professor que foi repreender um aluno e o pai e a mãe foi tirar satisfação com ele. E eu já sei de casos de pais que foram armados tirar satisfação com as professoras. Tá? Vamos lá. Não, vamos resolver isso aí, Paty. Nada está perdido. Em algum momento essa super amizade com os pais pode atrapalhar a vida adulta? Não. Existe uma diferença aí sobre a amizade com a questão do pai querer exercer o domínio sobre o filho. A amizade não tem nada a ver com esse domínio. O domínio, sem dúvida nenhuma, sabe aquela história da mãe que quer mandar na relação do casal, o pai que quer mandar na relação do casal? Isso aí acaba com qualquer casamento. Agora, a influência da amizade dos pais não pode, ao meu ver, não, de forma alguma pode interferir na fase adulta. Certo? Essa relação tóxica de pais e filhos, sim, de dependência, né? De querer mandar, de querer carregar sempre debaixo da asa, isso sim acaba com não só a infância quanto a fase adulta, os relacionamentos e por aí vai. Angel, você teve uma sessão comigo? Eu não enxergo assim pequenininho. Depois você me chama para eu lembrar. Boa, Paulinho, Ive. Vou falar sobre o curso. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Quase 10 minutos. Ah, que legal, um depoimento. Depois me manda esse depoimento por escrito, para eu pôr no meu site sem te identificar. Pai agredindo o professor. Oi, gente. Oi, pessoal da Venezuela. Natália. Travou? Voltou o vídeo? Voltou. Tô aparecendo. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Me vendo? Voltou? Tudo beleza agora? Ó, vou fazer meu merchan agora. Boa noite, Roseli. Merchan do meu curso. O curso vai ser de 2 a 10 de maio, aqui em São Paulo, capital. Eu, Alexandre Pedro e Dico Kanashiro, um excelente hipnoterapeuta. Nós dois somos formados pela Omni. Nós dois temos uma boa bagagem de terapias. E nós vamos ensinar tudo o que a gente sabe. É por isso que vai ser um curso bem extenso. O objetivo principal desse curso, muito mais do que da teoria, é pôr a galera para treinar, para praticar. O objetivo desse curso é fazer com que as pessoas, os alunos na sala, e vai ser turma pequena, a gente ainda se 10 ou 20 alunos, mas uma turma pequena para que todo mundo possa atender todo mundo. Adoro depoimento. Ah, depoimento é o que faz o negócio aparecer, né, Ive? Eu gosto muito disso aí. É muito legal, porque é uma forma de atestar a eficiência do trabalho. Uma coisa é eu falar que funciona, outra coisa é os meus clientes que já passaram em sessão comigo falarem que funciona, saca? Então, voltando no curso, de 2 a 10 de maio, aqui em São Paulo, provavelmente na Avenida Paulista, não fechamos o local ainda. Eu vou subir uma arte essa noite, acho que entre hoje e amanhã,
dando desconto de R$1.000 para quem fechar o curso até 15 de abril. Depois disso ele vai para o preço normal dele. Até 15 de abril, R$1.000 de desconto. Eu vou subir isso aí entre hoje e amanhã, vou mandar um monte de story, vou mandar publicação, vou soltar sinal de fumaça. Vamos lá, ajuda a divulgar aí, pô. Ive. Muito legal. Você falou depoimento, é uma coisa que eu me peguei pensando. Esses dias, eu atendi um rapaz em Curitiba há um tempo atrás, numa das minhas últimas viagens para lá. E quem me conhece mais de perto, que está por aqui, a Lu, por exemplo, que está sempre aqui por perto e tal, que a gente conversa bastante, a Camis, todo mundo que eu tenho mais amizade por estar aqui perto, que eu converso com mais frequência. O pessoal sabe o quanto eu me animo com depoimento e com resultado. Saudades, Ângela. Esses dias eu recebi um depoimento de um cara, eu nem pedi depoimento por escrito para ele, mas eu achei um depoimento bem bacana. Ele era um executivo de umas empresas, de algumas empresas, né? E aí em algum momento da vida dele ele ficou desempregado, tem quase 50 anos, se eu não me engano, agora a idade certa eu não lembro. E ele veio me procurar porque ele queria arrumar um emprego de vendedor. Ele tinha sido diretor a vida inteira. Eu falei, mas nem a pau, amigo, que você vai voltar a ser vendedor. Você vai arrumar um emprego de diretor. E a sessão dele foi no mês de fevereiro, janeiro. Ele começou agora um trabalho como diretor numa multinacional que tem sede lá em Curitiba. Dia 1º de março, ele voltou a ser diretor, ele acreditou na capacidade dele. Isso tem a ver com a lei da atração, que a gente já conversou algumas vezes. Então, vai ser legal. É muito bacana esses depoimentos, porque ajuda as outras pessoas, e vai ser muito legal esse curso. Porque a gente está precisando de mais gente. Não, hoje eu li uma frase bem legal, que quando a gente não faz o que a gente ama, não fazer o que ama é o maior desemprego do mundo. Drica, então você vai fazer meu curso também? É isso que eu entendi? Joyce vai fazer, Camila vai fazer, Drica vai fazer. Vamos lá, galera, eu preciso de alunos. Você vai fazer também, né, Paty? Eu vou mandar. Eu vou subir isso, eu vou fechar agora, encerrando a live, eu vou mandar para o pessoal da agência, para ele já me passar a informação, para eu terminar de passar as informações. Eu vou subir isso no site, acho que entre hoje e amanhã. Entre hoje e amanhã, no máximo, isso aí já vai estar no site. Galera, acho que a gente falou bastante coisas legais aqui. Eu vou subir essa live no YouTube. Semana que vem levantaram uma bola bem boa, e a Joyce levantou uma bola bem boa. A gente bem que poderia falar sobre sexualidade, né? Quebrar esses tabus aí. O que vocês acham? Sexualidade? Tragam assuntos, temas. Vamos falar de sexualidade, vamos falar de coisa boa. Não é TechPix, vamos falar de sexo. Dos bloqueios, dos traumas, das dificuldades de ter prazer, das dificuldades em se entregar. Vamos falar disso aí? O que vocês acham? Um bom assunto? Isso é um assunto que é tratado como tabu, né? A gente precisa quebrar esses tabus aí. Vamos falar desse trem. A gente aproveita, inclusive, e fala sobre a erotização na infância. Acho que é bem legal. Chamem os maridos, exatamente. Mas acredite se quiser, Patrícia, os maridos eles foram criados por vocês. Isso é lei da atração, tema da nossa primeira live. Quem criou os maridos de vocês todos foram vocês. E aí tem que desconstruir o padrão, e aí desconstruindo o padrão, desconstrói o marido. Certo? Foi claro? É legal o tema, acho legal a abordagem que a gente tem aqui nos nossos encontros de segunda-feira,
que fica sempre tudo bem leve, né? Fica tudo sempre bem bacana. Acho que dá pra gente fazer uma live bem legal sobre sexo. Vamos fazer isso então? Tá combinado? Então segunda-feira que vem, às 20 horas, o tema é sexo e todas as suas variáveis de traumas, medos, bloqueios e tudo mais. Não foi uma indireta agora, nem uma direta, foi só um comentário. E eu nem vou falar a frase se a carapuça serviu, tá tudo certo, tá tudo certo. Joyce, a questão não é casar ou não casar, é não ter padrões que atraiam um relacionamento que não seja legal, é mais fácil. Galera, segundona a gente se vê, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, e segunda-feira o tema promete. Vou ter que fazer 2 lives seguidas na segunda-feira, pelo visto, para responder todas as perguntas. Fechou? Um beijo do Alê. Uma boa semana para todo mundo. E vamos lá. Se vocês tiverem interesse de levar a minha palestra e a palestra da Camila para as escolas, dá um alô para a gente. Ela tem um conteúdo bem legal sobre educação ambiental. Eu tenho um conteúdo bem legal sobre tudo isso que a gente falou hoje. Vamos, leva isso aí para as escolas. A gente tem que difundir esse conteúdo. Se vocês tiverem empresa e quiserem me contratar para dar palestras sobre inteligência emocional no ambiente corporativo, me chamem. Indiquem para o chefe de vocês, ele vai me agradecer depois dessa palestra. Tá certo? Acessem o YouTube, acessem o meu site, acessem o Facebook, tem o blog, tem um monte de coisa legal lá. Me ajudem a divulgar essa bagaça, meu. Por favor. Fechou? Beijo, tchau, boa semana.